Bom, paramos aqui na última aula, né? Falando sobre o zeutério, que o zeutério é aquele aminoácido que quando está na situação de pH neutro, sendo um aminoácido que não tem o seu grupo R carregado, certo? Não tem carga nem positiva nem negativa, então exclui aqueles 5 aminoácidos, 3 que tem carga positiva e 2 que tem carga negativa, certo? Então, os que não têm carga, quando eles estão na situação de pH e eles tiverem uma carga positiva e uma carga negativa, tá? Ou seja, bipolar, dois polos, nós temos o chamado zeutério, ou uma forma zeuteriônica. Ele vai poder agir como base ou como ácido, dependendo se ele vai ganhar ou perder elétrons de acordo com a variação do pH, se o pH aumentar ou diminuir. Como os aminoácidos podem agir, alguns deles podem agir como ácido ou como base, podem ser titulados. O que é a titulação? A titulação é aquela reação onde uma substância está aqui, ó, está no chamado Erlenmeyer, nessa vidraria, e vai ser gotejado uma substância de concentração conhecida, como por exemplo, aqui você tem um ácido, digamos, um ácido clorídrico, e aqui você tem um NaOH, um hidróxido de sódio. É sempre, nesse caso aqui, nessa situação, é uma titulação ácido-base. Você vai ter um ácido e vai titular com a base. E vai modificando de acordo com a mistura dessas duas substâncias, elas vão modificando o pH, tá? E, consequentemente, elas vão modificando suas características. Como as proteínas são altamente influenciadas pelo ambiente em relação ao pH e temperatura, mas aqui no caso que a gente está falando sobre o pH, nós temos curvas de titulação bem típicas de determinados aminoácidos, certo? Nós temos aqui no eixo vertical, nós temos o pH, né, indo do zero, extremamente ácido, ao 14 aqui em cima, que é extremamente básico. E nós temos a curva. O que acontece? Quando você tem um aminoácido, ele está nessa primeira situação, em que tem apenas uma carga positiva, você vai aumentando o pH, ele vai passar por uma zona em que a curva muda de sentido, tá vendo? Então, nesse ponto de inflexão, esse ponto do meio, nós chamamos de ponto de inflexão, isso é um dos pontos, uma área onde essa substância pode agir como uma solução tampão, certo? Para regular a variação, pequenas variações de pH que possam ter no ambiente. Então, naturalmente, ela se autorregula. Quando vai aumentando, você vai adicionando mais titulante, então vai chegar um ponto onde a curva também vai ter outra mudança de sentido. Ela estava nesse sentido e passa para outro. Nessa situação aqui, de chamado PI, que é o ponto isoelétrico, é o ponto onde todas as cargas de uma proteína ou de um aminoácido pode ter várias positivas e várias negativas, mas quando você somar, vai dar uma carga final zero. Se tiver 5 positivo e 5 negativo, somando vai dar zero. Então, vai ter uma carga neutra. Isso é o que a gente chama de ponto isoelétrico. E é geralmente nesse ponto onde as proteínas vão precipitar, como, por exemplo, na produção de queijo. O queijo, basicamente, você coloca o leite numa situação em que você vai atingir o mais próximo possível de um valor de pH próximo do ponto isoelétrico daquelas proteínas, da maioria das proteínas, elas vão ficar com carga praticamente zerada, não vão conseguir interagir com outras moléculas e vão se juntar e vão precipitar e se separar do soro, da parte aquosa. E você tem aquela massa onde é prensado e você tem um queijo. Esse é um processo, um dos processos chamado de desnaturação, um dos tipos de desnaturação que nós veremos mais na próxima aula, certo? Então, esse princípio que ocorre nos queijos também ocorre em vários sistemas biológicos, certo? Então, existe alguns aminoácidos que têm dois pontos que servem como tampão, uma área na parte ácida e uma área na parte básica. Lembre que pH acima de 7 é básico e abaixo de 7 é ácido. Então, ele pode servir como solução tampão nessas duas zonas aqui, ó.
ok? Existem outros casos em que, dependendo da tipo de carga lateral desse aminoácido, que ele pode, a curva de titulação, ter formatos diferentes, ter patamares diferentes. Aqui, por exemplo, no caso do glutamato, nós temos três áreas, ó, três áreas diferentes, certo? O ponto isoelétrico dele é mais ou menos bem aqui, ó, mais ou menos quase 8. Lá nós vimos anteriormente que desse aminoácido era de 5,97 da glicina, e aqui do glutamato já é próximo de 8. Então, ele serve como tampão nessa área aqui, ó, próximo de 2,19, próximo de 4,25 e próximo de 9,67. Vejam, então, que uma curva de titulação bem feita pode sim lhe dar alguma ideia de qual tipo de aminoácido você está lidando, ou grupo de aminoácidos. Aí vem a chamada ligação peptídica. Esses aminoácidos, como nós vimos, eles são as unidades básicas, são os tijolos. Vamos pensar, eu gosto de pensar primeiro num colar de pérolas com continhas, um colar de continhas, com continhas diferentes. Cada continha diferente é um tipo de aminoácido. Então, para eles se ligarem, o nome da ligação é chamada de ligação glicosídica. Mas quem é que determina, diferente lá que nós vimos dos carboidratos, aqui nas proteínas existe sim um molde que vai limitar e definir quais aminoácidos vão se ligar para produzir uma proteína e que tamanho vai ter essa proteína, certo? Então, aqui nós temos lá no processo de tradução que nós temos a dupla fita de DNA, que ela se separa. Aí nós temos uma fita molde. Essa fita molde vai produzir a informação que vai ser transmitida em aminoácido numa sequência definida, certo? Nós veremos um pouco mais de cuidado isso na parte de tecnologia da informação com ácidos nucleicos, certo? Então, ela vai definir, ó, primeiro, vai ser uma alanina ligada a uma leucina, uma isoleucina, depois outra alanina. Então, essa sequência, certo? Essa sequência peptídica com aminoácidos iguais ou diferentes, em quantidades diferentes, certo? Vão proporcionar moléculas de tamanho grande, de funções diferentes e também com aspecto 3D, tridimensional importante. Foquem que, mais do que qualquer outro tipo de molécula, macromolécula, biomolécula, desculpem, as proteínas, o formato para as proteínas é extremamente importante para que ela exerça a sua função. Então, tenham isso em mente. Qualquer coisa que vá modificar o seu formato tridimensional vai provavelmente, grande maioria das vezes, interferir na sua capacidade de realizar alguma função. Então, esses aminoácidos vão ser ligados por ligações denominadas de peptídicas. Na aula de carboidratos, nós vimos que as ligações glicosídicas, elas ocorriam entre os monossacarídeos, entre um grupo hidroxila de um átomo de carbono de um grupo com um grupo hidroxila de outra molécula, tá? Então, assim, havia uma liberação de uma molécula de água. Já aqui, nós temos uma ligação entre o grupo amino de um aminoácido com o grupo carboxílico, ácido carboxílico ou carbonila, tanto faz, de outro aminoácido. Então, vamos lá. Aqui, nós temos o aminoácido 1, o grupo carboxila dele vai se ligar não com outro grupo carboxila aqui, ó. Não, ele vai ligar com o grupo amino. E dessa parte, nós vamos liberar uma molécula de água. A água é H2O. Ó, esse OH daqui vai embora e um desses hidrogênios vão embora. E esses dois vão virar molécula de água. E aqui vai haver uma ligação. Esse tipo de ligação aqui, ó, essa lindinha que eu fiz, muito mais bonita aqui em cima, né? Vai virar a ligação que nós chamamos de ligação peptídica. Então, ligação peptídica é a ligação entre o grupo amino de um aminoácido, o grupo carboxila de outro, ou carbonila de outro aminoácido.
Ou seja, aqui são reações de condensação, onde você está juntando, condensando, juntando unidades básicas para formar unidades de tamanho maiores. Só coloquei aqui uma ilustração. Aqui nós temos um pentapeptídeo, certo? Então, nós temos um peptídeo, que é um tipo de proteína de tamanho pequeno, tá? Formado por 5 aminoácidos, certo? Então, nós temos esses... Aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos, certo? Sempre que se for escrever, que você for ver em um livro, ele vai estar sempre no lado esquerdo, vai estar chamada extremidade aminoterminal, ou seja, vai ter um grupo amina de um lado, e na direita sempre vai estar escrito o carboxiterminal, que é o ácido carboxílico que sobrou, certo? E você faz a leitura e a escrita nesse sentido, como se estivesse lendo normalmente o papel, sempre da esquerda para a direita. Quando esses aminoácidos, ó, as bolinhas vão se juntando, certo? Os aminoácidos ou iguais ou diferentes, tá? Eles vão, ó, se juntando por ligações entre eles, ó, ligações peptídicas. Nós temos o início da formação da estrutura primária. Nós temos vários tipos de estruturas que vão formar moléculas cada vez maiores. Nós temos, inicialmente, quando poucos aminoácidos se ligam, nós chamamos de oligopeptídeos. Lembra dos oligosacarídeos, que eram poucas unidades de monossacarídeos? Então, quando nós temos poucas unidades de aminoácidos ligados por ligações peptídicas, nós temos os chamados oligopeptídeos. Porém, se são grandes quantidades de aminoácidos ligados, nós temos os polipeptídeos. E aqui vem um ponto. Muita gente confunde o termo proteína com polipeptídeo, certo? Mas são diferentes. Apesar de que em algumas situações eles podem acabar sendo sinônimos, mas para ter em mente, saibam que polipeptídeos são moléculas que têm massas moleculares abaixo de 10.000, certo? Então, a massa molecular dela é abaixo de 10.000. Já as proteínas, elas têm um peso bem maior, então é sempre acima de 10.000, certo? Então, digamos que o termo proteína ele é mais aplicado para moléculas de tamanho bem maiores. Assim como toda ligação, a ligação peptídica, certo? Como é uma ligação, ela guarda energia e ao ser quebrada, ao ser hidrolisada, ela libera energia. E essa energia liberada é muito alta em relação a outros tipos de reações, de ligações de outras moléculas. Por quê? Porque para você quebrar essa quantidade de energia, a barreira energética ela é muito alta, o que torna as ligações peptídicas altamente estáveis, difíceis de serem quebradas. Tem-se um dado que a meia-vida média de uma ligação peptídica entre aminoácidos é de 7 anos, tá? E, claro, na condição de um ambiente dentro de uma célula. Meia-vida é aquele tempo para que determinada quantidade do que você está avaliando ele esteja na metade do que o ano anterior. Por exemplo, se eu tinha 10.000 ligações peptídicas nessa célula aqui, daqui a 7 anos ela vai ter a metade. Nós veremos nas próximas aulas que as proteínas apresentam vários tipos de estrutura. A primária é mais simples, que são apenas os aminoácidos ligados por ligações peptídicas, e ela vai se enovelando de acordo com a característica e a polaridade ou cargas que aqueles grupos R diferentes de cada tipo de aminoácido tem. Até nós temos estruturas secundárias, terciárias, e quando essas várias estruturas terciárias se juntam, nós temos subunidades que vão formar a estrutura quaternária. Existem peptídeos tanto pequenos até tamanhos bem grandes, como a tinina, que tem mais de 27.000 resíduos de aminoácidos, mas a grande maioria tem apenas
próximo de 2.000 resíduos de aminoácidos formando a sua estrutura. Alguns exemplos, nós temos vários tipos de peptídeos, tanto grandes como pequenos, com funções muito conhecidas e fundamentais. O aspartame, ele é um aminoácido bem pequeno, tá? Bem pequeno e dá o que nós temos de sabor artificial, né? Dos adoçantes, de alguns tipos de adoçantes. A ocitocina tem 9 apenas resíduos. Alguns antibióticos também são pequenos peptídeos. Então, o tamanho aqui não vai influenciar na importância da sua função. Aqui eu deixo para vocês alguns dados de algumas moléculas e o tamanho delas, o número de resíduos. E lembrando que alguém falou sobre subunidades, alguém me perguntou. Subunidades, no caso aqui de proteínas, são quando tem uma estrutura, por exemplo, da hemoglobina, ela tem 2 subunidades. E essas, nós temos 4 unidades aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Sendo que 2 delas são iguais, estão na mesma cor, certo? Então, essas subunidades, elas podem ser iguais ou diferentes. Se elas forem iguais, nós chamamos de oligoméricas. Ou seja, nós temos 4 proteínas aqui que se juntam nesse formato para produzir a molécula de hemoglobina. Ah, um fato que eu esqueci. Se a gente tem, por exemplo, 100 aminoácidos, quantas ligações peptídicas nós teremos? É só subtrair de 1. Teremos 99. Se temos 50 aminoácidos, então nós temos 49 ligações peptídicas. Outro ponto importante é a gente só consegue ter noção, assim, mais ou menos, de quantos resíduos de aminoácidos tem numa proteína se a gente fizer uma análise lá no laboratório, porque as análises são bem complicadas, bem complexas e algumas muito caras. Mas você quer ter uma noção, de uma forma, assim, bem generalizada, tá? E não muito precisa, mas você pode fazer um cálculo bem simples. O peso molecular médio dos 20 aminoácidos que nós conhecemos é de 138. Porém, como esses resíduos de aminoácidos, eles apresentam e vêm ligado com molécula de água, e a molécula de água tem peso molecular 12, ou seja, H2O, né? 16 o peso do oxigênio, e cada um dos hidrogênios é peso 1, então 2 vezes 1, certo? Então, por isso que a gente tem 18 aqui. Desculpem, eu coloquei 8 aqui, né? Eu tinha colocado 12. Então, como o peso médio geralmente dos vários tipos de aminoácidos é 138, retirando o peso de uma molécula de água que geralmente está agregada, né, com um aminoácido ali próximo, nós temos que dar uma média de 110. Então, basta você pegar uma proteína que não esteja conjugada, não esteja ligada com lipídio, com carboidrato, você pega a massa total daquela proteína e divide por 110. Aí você vai ter mais ou menos noção de quantos aminoácidos vai ter. Pode ser que dê mais ou pode ser que dê menos na realidade, né? Então, por exemplo, se deu 110 mil, não, 1.100, eu divido por 110, então dá 10 resíduos. E assim vai. Aqui também é uma tabela de composição de aminoácidos de 2 proteínas, do citocromo C bovino e da quimiotripsinogênio bovino, tá? Que ele diz quais aminoácidos tem, o número de resíduos em cada molécula, quantos aminoácidos de alanina tem, quantos de arginina, o percentual total, no quantidade de aminoácidos que tem em relação à quantidade total de aminoácidos, independente qual seja. E, como nós já vimos em outras biomoléculas, nós temos que as proteínas também podem estar ligadas a outras substâncias, outro grupo de substâncias que não sejam proteínas, como as lipoproteínas, as glicoproteínas e as metaloproteínas, que estão ligadas respectivamente, a lipídios, carboidratos e também por íons metálicos. E essa parte da molécula, que não é a parte proteica, por exemplo, na glicoproteína, a parte do carboidrato é chamada de grupo prostético. Em um mesmo tipo de proteína conjugada, pode ter mais de um desses grupos prostéticos, tá? E esse grupo prostético, ele pode acabar desempenhando papel extremamente importante no metabolismo envolvido por essa proteína conjugada. Os termos de hoje. Boa atividade. Tchau, tchau.